Bem-vindos ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu lembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema de nossa discussão de hoje é a síndrome de lise tumoral. Essa síndrome, ela é uma das emergências oncológicas mais comuns, principalmente nos tumores hematológicos. Ela pode ocorrer espontaneamente, a massa tumoral muito grande e você não consegue sustentar aquilo havendo uma necrose, como também no início da quimioterapia. Ela pode se apresentar apenas laboratorialmente, se você detecta numa fase precoce, ou já com manifestações clínicas, e por isso a gente pode classificá-la do ponto de vista laboratorial e ou clínico. Essa síndrome, ela ocorre quando você tem então uma destruição de um grande número de células tumorais com a liberação do conteúdo intracelular. Isso gera algumas alterações eletrolíticas, sendo as mais comuns. O aumento do ácido úrico, se está acima de 8, é um dos critérios para a síndrome. O aumento do fósforo, se é acima de 4,5 em adultos, é um dos critérios para a síndrome. O aumento do potássio, se é acima de 6, é um dos critérios para a síndrome. A redução do cálcio, um cálcio total abaixo de 7, o valor corrigido pela albumina, ou um cálcio iônico menor do que 1,12. E tem ainda um critério clínico, que é a presença da insuficiência renal aguda, em que a gente pode definir como uma creatina sérica maior que 1,5, ou um aumento maior do que 0,3 no valor da creatinina basal, se já for um renal crônico, ou então quando o doente já tem uma oligúria que por mais do que 6 horas fica com uma diurese menor do que 0,5 ml/kg. Então, o ácido úrico, o fósforo e o potássio altos, o cálcio baixo e a insuficiência renal aguda seriam os critérios da síndrome de lise tumoral. 2 ou mais desses critérios no mesmo período de tempo, no mesmo dia, 3 dias antes do início de uma quimioterapia ou até 7 dias após, ou então um doente com tumor hematológico sabido se for um caso espontâneo, definem a síndrome de lise tumoral. Há vários critérios, várias formas de você medir o risco de ocorrer uma síndrome de lise tumoral. Esse risco está relacionado com a massa tumoral. Quanto maior o tumor, maior o risco que esses pacientes têm. Com o tipo de câncer, os tumores hematológicos, como a gente já falou, eles têm esse marcador no tumor hematológico. Se a LDH estiver alta, é também um marcador porque indica alto turnover celular. Comorbidades do paciente, né? Então, um paciente que já é nefropata, um paciente que é idoso e está desidratado, um paciente que já tem um ácido úrico alto, tudo isso aumenta a chance desse paciente ter complicações. O acesso ao tratamento, né? Muito importante você identificar um paciente de risco e, se você for fazer quimioterapia, você já começar o tratamento, né? Então o tratamento ele começa preventivo, ou se você conseguiu detectar laboratorialmente antes das manifestações clínicas, também tem que fazer o tratamento para evitar que você faça lá tardiamente, onde a chance de sobrevida é menor. Esses distúrbios eletrolíticos que a gente comentou na classificação também estão associados a uma grande liberação de citocinas e uma resposta inflamatória sistêmica, podendo haver tudo aquilo que a gente vê numa CIRS, né? Hipotensão, disfunção orgânica múltipla e até mesmo a morte. As consequências clínicas que o paciente vai apresentar vêm desses distúrbios eletrolíticos e da resposta inflamatória. Você vai ter insuficiência renal, hipotensão, calcifilaxia, que é o depósito de cálcio e fósforo em locais ectópicos anômalos, como os vasos sanguíneos e o tecido cardíaco, a chance de arritmias cardíacas, incluindo o risco de mortes súbitas, convulsões, irritabilidade neuromuscular e tetania. Uma vez que você identifique um paciente, ou que já tenha síndrome, laboratorial ou clínica, ou então um paciente de alto risco em que você vai fazer o tratamento preventivo, você então vai ter que escolher lá as opções que você tem. A opção universal, ou seja, que todos os pacientes têm que tomar, é a hidratação. E essa hidratação tem que ser feita com solução cristalóide, numa dose muito alta, são 2,5 a 3 litros
de solução salina por metro quadrado de superfície corporal. E se ainda assim você não conseguir uma diurese otimizada, você até pode associar um diurético de alça. O contratempo dele é a questão que ele piora o ácido úrico, mas é uma opção, principalmente nos casos de hiperpotassemia, em que você bota o diurético para tentar uma diurese acima de 2 ml por quilo-hora. A hidratação, então, é o aspecto universal. Todo paciente tem que tomar. Outras coisas, aí vai depender da situação clínica. Por exemplo, existe a opção de alcalinizar a urina com bicarbonato. Só que a alcalinização, que é boa para o ácido úrico, é ruim para o fósforo. Então, se o doente tem uma hiperfosfatemia importante, você não vai fazer alcalinização. Você, para tratar o ácido úrico, tem duas opções: o halopurinol e a rasburicase. O halopurinol, nos casos mais leves, até porque é uma droga oral, e a rasburicase você tem para os casos mais graves. O problema é que no Brasil, a gente, infelizmente, ainda não tem a rasburicase, que atua lá na via da xantina, inibindo a síntese do ácido úrico. Além do tratamento da hidratação, do halopurinol e da rasburicase, a gente tem que tratar as consequências dos distúrbios eletrolíticos. Então, se eu tenho hipocalcemia com manifestação clínica, sintomática, eu vou fazer a reposição de cálcio, em geral por gluconato de cálcio. É importante evitar a correção excessiva da hipocalcemia, porque isso pode fazer com que o produto cálcio e fósforo fique alto e você tenha calcifilaxia. Em geral, quando você vai tratar a hipocalcemia sintomática, a gente também vai dar um quelante de fósforo, para evitar a hiperfosfatemia. O carbonato de cálcio e o sevelamer são dois exemplos de quelante de fósforo. Se você tiver um potássio alto e houver manifestações cardíacas, da condução cardíaca, você tem que fazer imediatamente um gluconato de cálcio. E aí, no tratamento da hiperpotassemia, nós temos dois tipos de tratamento. Um, que retira o potássio do meio intracelular. Nesse caso, nós temos os beta-agonistas, o bicarbonato e a glicoinsulina. E o outro lado do tratamento é a eliminação do excesso de potássio do corpo, no qual nós temos os diuréticos, as resinas de troca, né, o Sorcal, e a diálise, como uma opção final aí. Muitos pacientes evoluem quando a gente já pega um diagnóstico tardio, com manifestação clínica, aquela opção de diálise mesmo, para poder reverter. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato.